Chegamos, hein? Chegamos, Amor em Movimento 2018. Quantos estão com o coração cheio de expectativas para aquilo que Deus tem preparado e reservado para as nossas vidas nesse ano de 2018? Faça barulho! Glória a Deus, eu estou empolgadíssimo com o que Deus tem preparado para a minha vida, para este lugar, para a nossa igreja, para o Amor em Movimento. E eu estou empolgadíssimo para o que Deus tem para fazer na sua vida também. Eu quero saber o que Deus vai fazer na sua vida nesse ano. Eu quero ouvir testemunhos no final do ano. Eu creio que muitos testemunhos vão acontecer. Eu creio que muitas vidas vão ser salvas. Eu creio nisso. Por isso eu estou com o coração empolgadíssimo. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês tiveram um tempo de férias bom? Sentiram saudades do Amor em Movimento? Que bom. É bom a gente ficar assim, porque quando a gente fica assim, a gente valoriza, não é verdade? Muitas vezes é isso que acontece. A gente perde, aquela pessoa perde uma pessoa querida e depois valoriza. Puxa, eu amava tanto. Mas depois que perdeu já foi. É bom a gente ficar assim às vezes para ver o quanto é especial nas nossas vidas. Eu também, toda a nossa equipe, nós sentimos muita falta de estarmos aqui com vocês todas as semanas. Foi um tempo bom onde nós pudemos planejar muitas coisas. Esse ano nós temos muitas novidades, muitas coisas legais que vão acontecer neste lugar e você vai poder fazer parte disso. Então nós estamos muito empolgados para o que Deus tem para fazer neste lugar. Você faz parte disso e é uma alegria podermos fazer parte de tudo isso juntos. Amém? Vamos ao que interessa? Abra sua Bíblia lá no livro de Ruth, no capítulo 1. Eu vou ler com vocês o capítulo inteiro. Não vou ler todos os versículos, eu vou pular alguns versículos e eu vou falando para vocês para que não fique tão extensa assim a leitura. Ruth, capítulo 1. Gênesis, Levítico... Vamos lá, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. 7º, 8º, por aí. Está fácil de achar. São 4 capítulos apenas o livro de Ruth. Hoje nós vamos ler o primeiro capítulo inteiro, que diz assim. Ruth capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Versículo 8, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Versículo 10 diz assim, e lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, voltai minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse porém Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém.
Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque pois me chamareis de Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a moabita. E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém. Diga amém. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra é vida para as nossas vidas, é a Tua palavra que transforma as nossas vidas. Deus, nesta noite nós não queremos apenas ouvir uma palavra de homem, mas nós queremos ouvir a Tua voz neste lugar, nesta noite. Fala conosco, muda as nossas vidas, transforma as nossas vidas, Pai. Que a Tua unção esteja neste lugar nos ensinando, Pai, trazendo revelação profunda da Tua palavra, Pai. Nós não queremos apenas conhecimento, mas nós queremos a Tua palavra revelada aos nossos corações, para que as nossas vidas sejam impactadas e a gente não saia deste lugar da mesma forma que nós entramos. Nós abrimos os nossos corações, Deus, nós abrimos os nossos ouvidos para Te ouvirmos nesta noite. Fala conosco, é o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Diga amém. Queridos, aqui, aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus, glória a Deus. Aqui nós temos a história de uma família que estava vivendo em um tempo muito difícil em Judá. A Bíblia, aqui o texto começa dizendo que havia grande fome, e a fome era tão grande que Elimeleque, o pai, o homem daquela casa, decide sair daquele lugar e viajar para um lugar distante com a sua família, para preservar a sua família, para manter a vida dos seus familiares vivos. Tamanha a fome, tamanho o desespero naquele lugar, uma confusão, as pessoas estavam com fome, não tinham mantimento, né? Um sofrimento, um desespero. E agora como que vai ser? E agora qual será o futuro? E agora como será que nós vamos sobreviver? E a verdade, queridos, é que muitas vezes em nossas vidas, não de forma literal a fome aqui, porque graças a Deus tem nos dado mantimento. Eu acredito que a maioria, se não todos vocês que estão sentados no banco aí da igreja, vocês têm o que comer, vocês não estão passando fome. Se vocês estiverem passando fome, por favor, no final da reunião, venha falar comigo, porque a gente não quer que você passe fome. Nós vamos reunir 5, 10 irmãos, nós vamos ofertar na sua vida para você passar no mercado e comprar uma comidinha aí, amém? A verdade é que nós não vivemos essa realidade que aquela família, aquele povo estava vivendo. Eles estavam literalmente com fome, eles não tinham mantimento, a escassez, o sofrimento. Mas a verdade é que muitas vezes, não da mesma forma a fome de forma literal, mas muitas vezes nós vivemos situações, circunstâncias adversas nas nossas vidas. É verdade ou não é? Nós vivemos neste mundo, nós fazemos parte de um outro reino, mas nós vivemos nesta terra, e muitas vezes a adversidade chega até a porta da nossa casa, os problemas chegam até a porta da nossa casa. Muitas vezes é inevitável, muitas vezes não depende apenas das nossas próprias escolhas. Quando você recebe aquilo que você plantou, aí tudo bem, mas muitas vezes nos acontece algumas coisas que nós não plantamos. Aconteceu conosco, um parente querido faleceu, um parente querido nos deixou, nós fomos mandados embora do emprego, algo que nós não estávamos esperando, e muitas vezes, algumas vezes nos encontramos em uma situação difícil, de desespero, e pensamos: puxa, e agora o que é que nós vamos fazer? Eu não sei como o seu ano começou, eu não sei como o seu ano terminou, mas talvez você tenha terminado um ano bom, talvez você tenha terminado um ano pensando: puxa, como que será que vai ser no ano que vem? Talvez você ficou desempregado ali no Natal, talvez você perdeu uma pessoa querida, talvez você perdeu a esperança, talvez você perdeu a alegria,
e você pensa, puxa, será que existe um futuro? Será que existe uma saída? Será que Deus ainda tem algo para a minha vida? E a verdade é que muitas vezes nós nos encontramos em uma situação como esta, daquela família que estava vivendo um momento de desespero. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Para nós que somos filhos de Deus, que servimos a Deus, a adversidade, a fome, a falta, os problemas, eles nunca vêm para destruir as nossas vidas, eles nunca vêm para acabar e matar as nossas vidas, mas muitas vezes eles vêm e Deus usa estas coisas e circunstâncias para nos tirar da nossa zona de conforto, para que a gente faça alguma coisa, porque muitas vezes a verdade é que somos acomodados demais. Se Deus não permitisse que algumas coisas acontecessem em nossa vida, se Deus não permitisse que algumas coisas acontecessem à nossa volta, talvez nós viveríamos aquela mesma vidinha, dia após dia, ano após ano, passa ano, vira ano, e nós estamos vivendo aquela mesma vida, mas algumas vezes Deus permite algumas coisas acontecerem, porque Ele quer que a gente saia do lugar aonde nós estamos, porque Ele quer que a gente dê um passo fora da nossa zona de conforto, mas a verdade é que nós não gostamos disso. Não, Gui, me deixa aqui quietinho, tá bom assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem coisas grandes para a sua vida, Deus quer te preparar para sonhos grandes que Ele tem para você. E para isso acontecer na sua vida, Ele precisa trabalhar em algumas áreas da sua vida. Talvez você não esteja pronto, talvez você não esteja pronta, talvez o choro, talvez uma dor, talvez um problema, talvez uma decepção vai te preparar, vai preparar a sua vida para que você viva tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Elimeleque, ele toma a postura, ele toma a frente, ele toma ali a responsabilidade sobre a sua família, e ele faz alguma coisa. Eles se mudam. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: mude, saia do lugar aonde você está. Quando nós falamos sobre mudança, a verdade, queridos, é que nos dias de hoje, a informação que nós temos é muito grande, muito mais do que anos atrás. Nós falarmos, não tantos anos assim, se eu falar dos nossos avós, dos nossos bisavós, como os tempos mudaram. Nos dias de hoje nós temos informação, a gente tem acesso a tantas coisas. Na verdade, hoje em dia, você não precisa fazer uma faculdade para você estudar. Se você entrar online, colocar lá, fazer uma pesquisa, você consegue estudar sozinho, você consegue pesquisar sozinho. Não que isso não seja ruim, queridos, mas muitas vezes, sabe o que eu tenho visto nos dias de hoje? É que muitas vezes a gente calcula demais, a gente pensa demais, a gente pensa na probabilidade. Puxa, será que eu devo mesmo abrir aquele negócio? Será que eu devo mesmo sair do lugar onde eu estou? Porque pessoas já fizeram isso antes de mim e não deu certo. Mas sabe o que acontece, queridos? É que muitas vezes nós nos esquecemos do fator sobrenatural. Nós esquecemos que existe Deus na história. Muitas vezes é por causa do conhecimento que nós temos hoje. Não, Gui, mas olha, as estatísticas dizem que não. Olha, mas eu estudei sobre o assunto, eu até senti no meu coração que Deus estava me movendo para aquele lugar, que Deus colocou no meu coração que eu deveria abrir aquele negócio. Mas Gui, um negócio como este é o tipo de negócio que mais fecha, que mais falha. E muitas vezes nos dias de hoje, essa informação que nós temos sobrando faz com que a gente fique paralisado no lugar onde nós estamos. Eu ouço falar, os mais antigos, que não tinham o tanto de estudo que muitas pessoas têm nos dias de hoje, não tinham tanto de conhecimento, mas eu ouço falar de histórias de imigrantes que vinham de outros países para tentar a vida. O meu próprio sogro, eu gosto de sentar para ouvir ele conta algumas histórias, porque ele é português. O pai dele saiu de Portugal, deixou a família em Portugal e veio morar em São Paulo. Naquela época não tinha telefone, não tinha nada disso. Ele passou 6 meses em São Paulo tentando a vida, não tinha conhecimento
conhecimento nenhum, não tinha estudo nenhum, não tinha informação nenhuma, veio na cara e na coragem. A família estava vivendo em tempos difíceis, estavam realmente passando grande necessidade. Ele decidiu fazer alguma coisa. Depois de 6 meses aqui, ele conseguiu começar a trabalhar, trabalhou, conseguiu comprar um terreninho, começou a construir uma casa, mandou uma carta para a família lá em Portugal e disse: olha, agora vocês podem vir, porque eu já tenho um cantinho para receber todo mundo aqui. A família veio de navio de Portugal a São Paulo, e a maioria dos filhos são bem-sucedidos, trabalharam. Sabe por quê, queridos? Sabe por que aconteceu e acontece na vida dessas pessoas? São pessoas que decidem fazer alguma coisa. Muitas vezes nós sabemos muito e fazemos pouco. Assim também é com a palavra de Deus nas nossas vidas. Tem muitos teólogos que sabem muito as Escrituras, mas não aplicam nada em sua vida. De nada adianta, querido. Nós precisamos algumas vezes fazer alguma coisa, dar um passo de fé, sair do lugar que nós estamos. Só que um grande problema é quando se fala de mudança, sempre vai se falar sobre deixar alguma coisa para trás. Aquela família estava deixando algo para trás. Eles tinham os familiares, eles tinham os amigos, talvez tinham ali a sua casa própria, ali era o lugar que eles haviam crescido. E sempre é muito difícil nós deixarmos. Primeiro que deixar, a gente não gosta já dessa palavra, que deixar para nós, a sensação é que nós estamos perdendo, nós queremos sempre mais. Deixar não, Gui, a gente quer mais, mas deixar não. Mas a verdade, queridos, é que tem coisas nas nossas vidas que nós precisamos deixar, para que a gente possa caminhar em direção daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aqui, queridos, eu poderia falar sobre inúmeras coisas. Talvez nesse ano de 2018 você precisa deixar alguns amigos, talvez nesse ano de 2018 você precisa deixar um namorado e uma namorada, talvez nesse ano de 2018 você precisa deixar algumas coisas para trás, talvez nesse ano de 2018 você precisa deixar alguns vícios, talvez neste ano de 2018 você precisa deixar alguns costumes, alguns hábitos que você tem carregado por anos e anos, para que então você possa viver a mudança de Deus na sua vida. Nós precisamos deixar algumas vezes, mas nunca deixar é fácil. Nunca deixar é fácil. Aquela família decide deixar. Eles vão para um novo lugar. 2 coisas sobre a mudança que eu coloquei aqui. Primeira é, algumas vezes será necessário você mudar, sair, deixar do lugar que você está, para que você viva o novo de Deus na sua vida. Aquela frase que nós ouvimos muito: fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é tolice. Tem gente que faz a mesma coisa sempre, não muda, e espera resultados diferentes. Quer que Deus faça algo novo na sua vida, mas ela não assume uma nova postura, ela não muda de vida, ela não muda os seus hábitos, ela não muda nada na vida dela. Deus fala uma coisa com ela, ela não obedece. Deus dá direção, ela não muda, ela continua seguindo na direção que ela está, mas ela quer sim que Deus faça algo na vida dela. Querido, se você quer algo diferente, você precisa mudar algumas coisas, você precisa começar a fazer escolhas diferentes. Segunda coisa é que quando nós falamos de mudança, geralmente a gente transfere a responsabilidade para outras coisas ou outras pessoas. É verdade ou não é? Começa a falar de mudar, precisa transformar, precisa mudar de atitude, você precisa mudar, cara, você precisa mudar. E aí você está sentado no banco da cadeira, a sua esposa não veio com você e você já está pensando assim: aquela mulher precisava estar sentada hoje aqui na igreja. Porque a gente sempre acha que o outro tem que mudar. Pastor, a sogra tinha que estar nessa mensagem. Mudar? Rapaz, ali tem que mudar mesmo. A gente transfere, a gente coloca como se as outras coisas fossem o problema. Porque se Deus me desse a oportunidade de mudar de trabalho, porque o problema na minha vida, na verdade, é o meu chefe. O problema na minha vida é aquele trabalho. Nós gostamos de colocar a culpa nas pessoas, mas deixa eu te dizer uma coisa: antes de mudar as pessoas, nós precisamos mudar quem nós somos. Sabe por quê, querido? Você pode achar que o problema está lá no seu trabalho e dizer: não, Gui, é porque você não conhece meu chefe, e aí você decide: não, eu vou mudar. Você muda de emprego, e aí você chega no emprego novo, e sabe o que você vai encontrar lá? Você.
Gui, o problema é aquela mulher na minha vida, aquela mulher empaca a minha vida, ela é o problema, ela precisa mudar. Você decide trocar de mulher, você arruma uma mulher nova, você chega nesse novo relacionamento e sabe quem está lá com aquela mulher? Você. E se você não mudar, as coisas não vão mudar. Mas é fácil demais nós olharmos para as pessoas, é fácil demais nós culparmos as coisas. Precisa mudar. Que a mudança, querido, comece em mim. Que a mudança, querido, comece em você. Que você tome responsabilidade da sua vida, é entender que você precisa mudar, que você precisa sair do lugar, que você precisa crescer, que Deus quer te levar a um novo patamar neste ano. Mas você precisa assumir a responsabilidade da sua vida e você precisa mudar. Vocês estão desanimados hoje. Eu acho que tem gente que está se encolhendo na cadeira. Pastor, acho que era comigo então, hein? Já estava ocupando a sogra, o sogro, o trabalho, todo mundo, agora eu estou vendo que é comigo a história. Olha só que história triste. Sabe qual que é a grande verdade, queridos? É que muitas vezes, quando nós damos um passo em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós estamos vivendo em um momento difícil, e aí de repente nós temos uma promessa de um bom futuro, e a gente toma as decisões baseadas nessa promessa, e sabe o que acontece? Geralmente a gente tem como fotografia na nossa cabeça o lugar onde nós estamos e o lugar aonde a gente quer chegar. Aquela família foi a mesma coisa. Eles estão vivendo em um lugar difícil, a fome bateu na porta deles, eles tomam uma decisão e dizem, puxa, vamos mudar, vamos para outro lugar que com certeza lá tem uma oportunidade para nós. Eles vão até lá, eles descem até Moabe, e durante um tempo parece que as coisas estavam indo bem, parece que as coisas estavam acontecendo, parece que, puxa, tomamos a decisão certa. Olha, Elimeleque, parabéns, você tomou a decisão certa, as coisas estão acontecendo. Olha só, os nossos 2 filhos encontraram 2 mulheres, eles se casaram, a vida está fluindo, a gente vai construir a nossa vidinha aqui, está dando tudo certo. Mas de repente a Bíblia aqui no texto que nós lemos nos conta que Elimeleque, ele morre. E aí parece que os planos começam a capengar, parece que as coisas já não estão acontecendo da forma que eles estavam planejando. E depois, um pouco adiante, a gente vai ver no texto aqui, no capítulo 1 ainda, que os 2 filhos de Noemi, eles morrem também. Agora tudo saiu do controle, agora virou uma grande confusão. Sabe qual que é o grande problema? O grande problema é que muitas vezes nós vemos o resultado final, nós sonhamos com o resultado final, nós ouvimos uma promessa e a gente diz, olha, é isso que Deus tem para a minha vida. Mas queridos, muitas vezes o que nós nos esquecemos é que existe um processo, existe um caminho a ser trilhado, e nem sempre este processo é da forma que nós imaginávamos. Você acha que Noemi saiu da sua casa, da sua terra, planejando, olha, eu vou ir até Moabe, eu vou chegar lá, vai morrer meu marido, vai morrer os meus 2 genros, eu vou ficar sozinho? Naquele tempo, queridos, era algo muito sério, porque numa sociedade machista como daquela época, a mulher, na verdade, ela era responsável pela sua casa, seus filhos, o marido que era o responsável por trazer mantimento, por cuidar da casa. Agora aquela mulher, ela se encontra desamparada, sem o marido. Quando o marido havia morrido, ela ainda tinha os seus filhos, mas agora ela não tem o marido, não tem os filhos, e agora está ela, senhora idosa, com 2 noras, só mulheres. E agora o que vai ser da vida delas? E muitas vezes, queridos, isso acontece nas nossas vidas. Nós desanimamos no meio do caminho, a gente fica cabisbaixo no meio do caminho, a gente perde a esperança no meio do caminho. Talvez você está sentado aqui no banco desta igreja e você diz, Gui, eu tinha certeza que eu tinha ouvido a voz do Senhor, eu tinha certeza que eram os planos de Deus para a minha vida, mas olha como está a minha vida agora, olha o que eu perdi, olha o sofrimento, olha o choro. E muitas vezes, pelo fato de
acontecerem coisas que não são tão boas assim nas nossas vidas, nós achamos ou podemos achar, o inimigo na verdade tenta colocar na nossa mente, na nossa cabeça, de que nós estamos no lugar errado, de que nós tomamos a decisão errada, que nós estamos fora e longe do centro da vontade de Deus, e de que agora nós vamos morrer naquele lugar. Mas nós precisamos entender que no processo, na caminhada, nem sempre, nem todos os dias vão ser dias felizes. Talvez a gente vai chorar, talvez a gente vai passar dias difíceis, talvez vai ter alguns momentos que a gente vai pensar em desanimar, mas nunca se esqueça que se Deus te deu uma palavra, nunca se esqueça que se você saiu debaixo de uma palavra de Deus, se você se mantiver fiel, você vai chegar lá no dia que Ele prometeu para você, e você vai entender o porquê você passou por tudo isso que você está passando. Mas quando estamos passando, nem sempre é fácil. Eu coloquei aqui o que fazer quando as nossas expectativas, elas não são atendidas. O que nós devemos fazer? Noemi agora está em uma situação, parece que pior do que ela estava quando ela estava na terra dela. Agora uma pergunta que eu tenho para vocês: vocês acham que o marido iria ter morrido se estivesse em Judá ou não? Eu acredito que sim. Ele ia morrer se estivesse lá, se estivesse aqui, se estivesse ali. Chegou o dia dele morrer, ia morrer, independente da cidade, do bairro, da casa que ele tivesse, ia morrer. Mas o que Noemi não sabia, e nós vamos ver isso um pouco mais à frente, é que a provisão de Deus, aquilo que Deus queria fazer na vida dela, estava lá em Moabe, e ela não sabia. Existem lugares que nós vamos pisar, existem pessoas que nós vamos nos conectar, existem coisas que vai acontecer nas nossas vidas, nós não vamos entender, mas Deus vai estar usando para que a gente chegue no lugar onde Ele planejou e preparou para as nossas vidas. Por isso, eu e você precisamos confiar em Deus, queridos, porque nem tudo nós vemos, nem tudo nós conhecemos. É o que diz lá em Isaías 55, olha, os pensamentos, os caminhos do Senhor, eles são mais altos, nem todas as coisas nós sabemos. Muitas vezes no meio da dificuldade, parece que Deus se esqueceu de nós. Agora Noemi está ali pensando: puxa, eu estou aqui sem meu marido e meus filhos. No versículo 6 diz assim: então se dispôs ela com suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Aqui nós temos uma lição. Qual lição, Gui, nós temos? Ela continuou. Vire para a pessoa do seu lado e diga assim: continue. Independente da frustração que você está vivendo nesse momento, independente da tristeza que você está passando, independente da barra, talvez você fale: ah, Gui, é porque você não sabe o que eu estou vivendo. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Aquela mulher perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. Sabe o que ela fez? Ela poderia ter ficado ali em Moabe pensando: agora eu vou mendigar aqui neste lugar, agora eu vou morrer aqui, agora eu não vou fazer mais nada, agora não existe mais esperança. Mas a Bíblia nos conta que ela ouviu dizer que lá em Judá, em Belém, Deus havia se lembrado do seu povo. Ela se levanta, ela pega suas noras e ela segue em direção a Judá. Ela continuou, ela decidiu que ela faria alguma coisa com a sua vida, mesmo com os seus sentimentos machucados, mesmo chorando, mesmo triste. Ela se levanta e ela faz alguma coisa. Muitas vezes, queridos, quando nós estamos passando em momentos difíceis nas nossas vidas, o que nós queremos é ficar trancado no nosso quarto chorando. A gente não quer conversar com ninguém. Parece que a nossa vida acabou, agora não tem mais esperança. Ah, Gui, eu vou passar o resto da minha vida neste lugar, eu não vou fazer mais nada. Mas Deus tem uma palavra para a sua vida nesta noite. Continua, se levante, fique de pé, independente se você está triste, se você está machucada, se te abandonaram, se você perdeu pessoas amadas. Continue, porque lá na frente você vai ver a mão do Senhor, lá na frente você vai ver a provisão de Deus, você vai ver do sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida. Continue, diga: continue.
Bíblia nós vemos inúmeras vezes a lei do plantar e colher, da semeadura. Noemi, ela decide pegar as suas noras. A Bíblia conta a princípio que ela pega as suas 2 noras e ela sai com as noras, levando as suas noras com ela de volta a Judá. Aquelas meninas não eram de Judá, elas eram moabitas. Talvez no meio do caminho ela tenha fala, puxa, o que eu vou fazer com essas meninas? E a Bíblia conta que ela vira para Orfa e para Ruth e diz, olha meninas, eu não tenho mais filhos para dar para vocês. E mesmo que se eu pudesse ainda ter filhos, eu teria hoje filhos e vocês esperariam todos estes anos para se casar com os meus filhos. Ela diz, olha, eu estou velha, eu não tenho nada a oferecer a vocês. Vocês deveriam voltar para o lugar aonde vocês saíram, vocês deveriam voltar para a família de vocês. Vocês deveriam voltar para a casa de vocês, viver a vida de vocês, porque olha, eu não tenho mais nada a oferecer a vocês. Vocês não são culpadas de tudo isso que aconteceu. Vão e vivam a vida de vocês. Queridos, aqui nós temos uma atitude muito difícil de nós vermos nos dias de hoje, porque a verdade é que geralmente as pessoas elas pensam nelas antes de pensar nas outras pessoas. Noemi, ela poderia ter dito, olha, não, venham comigo, ninguém mandou, casou com meus filhos, eles morreram, agora vocês têm que ficar comigo. Ela já era uma mulher mais velha, poderia pensar assim, eu vou colocar essas 2 mocinhas para trabalhar, para ralar, para fazer alguma coisa, porque senão eu vou morrer de fome, eu vou chegar de volta da minha terra, eu vou fazer o quê? Já estou velha, ninguém quer receber uma velha, não tenho um familiar, meu marido se foi, eu vou pegar essas 2, mas ela tem um espírito generoso, ela diz, olha, não, olha, vocês podem ir, vão embora, não adianta vocês ficarem comigo. Ela insiste, Orfa e Ruth, elas choram e dizem, não, nós não vamos. Ela insiste mais uma vez, não, vocês precisam ir. Então a Bíblia conta que Orfa decide voltar, dá um beijo em sua sogra e diz, então tá bom, eu vou voltar. Ela vira para Ruth e diz, olha, você também deveria voltar, mas Ruth diz, não, eu não vou voltar, eu vou com você até o final. Olha, eu só vou me separar de você o dia que eu morrer. Olha, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Queridos, aqui eu vejo ela colhendo algo que na verdade antes de ela colher, ela estava plantando. Ela havia plantado, ela havia liberado, ela havia agido com generosidade. Então Ruth se apega a ela e diz, não, eu não vou fazer uma coisa destas. E depois, queridos, nós vamos ver que a provisão de Deus, nós vamos ver que o milagre de Deus vai vir através da vida de Ruth. Mas aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Se você for uma pessoa generosa, se você for uma pessoa bondosa, Deus vai levantar pessoas para colocar do seu lado, Deus vai levantar pessoas para te ajudar, Deus vai levantar pessoas para te servir, Deus vai levantar pessoas para te ajudar na caminhada. Algumas vezes pode ficar difícil, mas Deus não vai te desamparar, e Ele vai levantar pessoas que vão interceder por você, que vão dar a mão para você e dizer, olha, não, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, eu estou com você, eu não abro mão, conta comigo, meu irmão. Eu coloquei aqui, Deus nunca vai nos deixar só. Noemi, ela sai de Judá, Belém, com a sua família. Ela chega lá perto de seus filhos e marido. No meio do caminho, Orfa a deixa também, mas Ruth continua com ela. Muitos podem te deixar, mas Deus nunca vai nos desamparar, querido. Muitas vezes no meio da caminhada a gente fica triste, sim. A gente fica triste, pessoas viram as costas, pessoas que nós amávamos, pessoas que nós esperávamos, a gente achava que elas nunca nos deixariam, pessoas nos deixam, pessoas atraem a nossa confiança, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus nunca nos desampara. Deus vai levantar amigos fiéis, Deus vai levantar pessoas de Deus para colocar do seu lado. Se você for uma pessoa bondosa, se você for generosa, se você amar a Deus de todo o seu coração, Deus vai levantar pessoas para estar
estar do seu lado. Você não está sozinho e não vai ficar sozinho, sozinha nesta. Pode acreditar. Esse é um tópico que pastores precisam aprender. Porque pastor passa muito isso, porque é normal. Pessoas chegam na igreja, pessoas vão embora. Pessoas vêm, elas acham que deu tempo, elas vão embora. E o pastor fica triste, por quê? Porque o pastor, a igreja é como se fossem os filhos dele, ele tem carinho, ele puxa, o irmão chega quebrado, o pastor ora, o pastor abraça, e aí o pastor passa a mão aquela pessoa, e aí a pessoa vai embora, o pastor puxa, que embora. Uma vez eu vi uma mensagem, um pastor falando assim, o pastor precisa entender que ele é como um motorista de um ônibus. Ele está sentado lá e ele vai passando de ponto em ponto. As pessoas entram no ponto, e quando chega no destino que elas querem chegar, elas descem do ônibus e param no lugar que elas querem ficar. É uma verdade, muitas vezes nas nossas vidas isso acontece. As pessoas vão até o lugar onde elas queriam, e aí, bye bye meu amigo. E muitas vezes a gente fica lá, oh, por que fez isso comigo? A gente sofre, a gente chora. Mas a gente precisa saber que nós temos um Deus fiel, que sempre está ao nosso lado. Você crê nisso? Amém. 6º ponto. Quero ler com vocês Ruth no capítulo 1, dos versículos 19 a 22, para terminarmos. Disse assim: então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamaríeis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso tem me afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth e sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Olha só o que o texto diz, queridos. Tamanha aflição de Noemi, tamanha dificuldade de Noemi, que quando ela volta e chega ali na terra dela, as pessoas não a reconhecem. Não é aquela Noemi, não é aquela nossa parente Noemi, talvez com o seu semblante cansado. E não foram tantos anos assim, nós não estamos falando de 50 anos depois as pessoas não reconheceram aquela mulher. Nós estamos falando de menos de 10 anos, porque a Bíblia vai nos dizer que eles ficaram em Moabe quase 10 anos. Aquela mulher chegou de volta em uma situação triste. As pessoas nem estavam reconhecendo. Ela mesma diz: olha, não me chamem de Noemi. Ditosa eu saí daqui feliz, com o coração cheio de esperança, empolgada com o futuro. Mas coisas me aconteceram no meio do caminho e eu voltei amarga, amargurada. Vocês podem me chamar agora de Mara, amargurada. E muitas vezes, queridos, acontece isso conosco no meio da nossa caminhada. Começamos com os nossos corações empolgados, cheios de esperança, sonhando com o que Deus tem para as nossas vidas. E muitas vezes no meio do caminho ficamos amargurados, ficamos abatidos, ficamos tristes. Olha, Deus não tem mais nada para a minha vida, olha o que aconteceu comigo. Mas sabe o que eu acho maravilhoso na palavra de Deus, queridos? Eu acredito que tudo que está aqui, até a ordem cronológica, foi com um propósito. Versículo após versículo, não foram jogados por acaso. Uma ordem cronológica foi colocada, e existe uma razão e um porquê de todas as coisas, de todos os versículos que estão aqui. Sabe como o texto termina? Antes de terminar, está dizendo, olha, o texto nos mostra a situação de Noemi. Olha, amargurada. Ela chega ali na sua terra amargurada. Ela chega ali na sua terra cabisbaixa. Ela chega ali na sua terra desesperada. Mas o texto faz questão de dizer que ela, quando chega naquela terra, aquele tempo que ela chega naquela terra, estava prestes a começar o tempo da colheita. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez seja a tua realidade nesta noite, amargurado, cansado, triste, está difícil demais.
te falta esperança, você está triste da vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, logo ali à frente está a colheita, logo ali à frente, Deus tem algo maravilhoso reservado para a sua vida. Ela não fazia ideia, Noemi não fazia ideia, ela diz, olha, não me chamem mais de Noemi, ditosa eu saí, feliz eu saí, triste eu cheguei, triste eu voltei, mas o texto faz questão de dizer, mas Noemi chegou, ela chegou nesta situação, mas ali iria começar o tempo da colheita. Mal ela sabia que Deus estava começando a dar uma reviravolta em sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus me trouxe neste lugar nessa noite para te lembrar que Ele é fiel. Deus me trouxe neste lugar nessa noite para te dizer, o tempo da colheita está chegando, o choro vai acabar, o choro vai cessar, os dias difíceis vão acabar, o tempo da colheita está chegando para minha e para a sua vida.